Então, vamos para a palavra aqui. Quero mais uma vez, irmãos, agradecer essa oportunidade de poder compartilhar com vocês da palavra. Me sinto muito honrado mesmo. Obrigado, pastor. Obrigado a toda a equipe aí da Secretaria de Missões. Fico muito grato por essa oportunidade. E eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso e isso é tão gratificante, tão inspirador de ver vocês fazendo cultos de missões e gerando isso no coração da igreja cada vez mais, aqui na Igreja de Tóquio, desde o momento da nossa fundação. A gente reuniu toda a liderança e a gente determinou algo no nosso coração. Nós seremos uma igreja missionária desde a fundação. Então, nós temos essa visão missionária. Nós sabemos que o Ministério Verbo da Vida é fruto de um trabalho missionário. Nós somos muito gratos pela vida do apóstolo Bud, Mama Jane. Eles nos deixaram um exemplo maravilhoso a respeito de missões. Eu falo para vocês que eles são minha grande inspiração de estar aqui em Tóquio, e eu não estou falando isso só apenas para falar, não. Eu estou falando que realmente eles são uma grande inspiração para mim, porque vendo o apóstolo Bud e a Mama Jane na fé deles, mesmo sem saber português, indo ao Brasil em obediência à palavra de Deus, pregando e aprendendo português ali de maneira sobrenatural, debaixo da graça de Deus, eu achei incrível. E como eles pregam tão bem o português, como o apóstolo Bud, ele me surpreendia com o vocabulário, com as expressões gramaticais. Então aquilo me inspirou de tal maneira que quando a gente começou a igreja, eu falei, Senhor, eu tenho como inspiração aí o apóstolo Bud, Mama Jane, e Deus falou, você vai pregar em japonês. Ele falou, você vai se prepara para pregar em inglês e pregar em japonês. E para quem não conhece, a nossa igreja é uma igreja para japoneses mesmo. É uma igreja onde os nossos cultos são bilíngues em inglês e japonês. E hoje, até então, eu estava pregando sempre em inglês, porque temos a Yuki, que é a nossa tradutora. Ela é uma bênção mesmo, nossa tradutora, esposa do Rick, e nos ajuda lá traduzindo os cultos para japonês. No entanto, ela está grávida agora e vai dar à luz ao filho. Então, é o momento de a gente se mover em fé. Eu falei, Senhor, agora é o tempo de se cumprir a palavra que o Senhor me disse, de que assim como foi com o apóstolo Bud, vai ser comigo. E graças a Deus, irmãos, eu estou traduzindo os cultos para o japonês também, quando é necessário, e estou pregando em japonês. Eu tenho visto a graça de Deus operar, e japoneses recebendo a palavra, sendo tocados, sendo inspirados. Então, fico muito feliz de ver essa palavra, de ver como Deus opera, né? E nós somos uma igreja missionária, fazemos parte de um ministério missionário, e nós temos ofertado sempre, temos uma missionária no nosso coração, nós temos ofertado para ela desde o início da nossa igreja, desde o nosso primeiro culto, a gente já começou a separar e já começou a ofertar sempre na vida dessa missionária, e nosso desejo é ofertar na vida de mais missionários, porque isso que importa. Deus tem essa visão de alcançar pessoas. Uma igreja de visão é uma igreja missionária, é uma igreja que vê vidas, que vê pessoas mesmo. E então eu quero estimular isso nos corações de cada um dos irmãos, de afoguear isso, que isso não seja apenas um evento. Missões não é um evento mensal, talvez, ou bimestral, ou muito menos só de conferências de missões. Não deve ser um evento particular nas nossas vidas, não deve ser um evento, deve ser algo constante, deve ser o nosso dia a dia, e nós podemos compartilhar, nós podemos fazer parte disso de diversas maneiras. Missão realmente é o coração de Deus, isso não é um jargão. A gente sabe que missões é um trabalho que nasceu no coração de Deus, como foi falado aí, né? O primeiro missionário foi o próprio Jesus, ele foi enviado, não é? Jesus, ele foi enviado com uma mensagem, ele foi enviado com uma missão, com um propósito. Ele foi o primeiro missionário. Então, Deus é um Deus missionário de fato. Eu creio que Deus ele tem um amor muito especial por missões, e ele tem um prazer muito grande quando a igreja se envolve com missões. Eu fiz uma série de 5 vídeos básicos falando como nós podemos nos envolver em missões, como nós podemos ajudar um missionário. Está no meu canal do YouTube e no meu Instagram, depois você pode acessar, é só você colocar tudo junto, Jefter Maffer, e aí você tem acesso a todas as minhas redes sociais. E eu quero te incentivar mesmo, dá uma olhada lá nesses 5 vídeos, é uma série pequena, onde como eu posso ajudar um missionário. Existem diversas formas que as pessoas às vezes se questionam, parece algo tão distante, missões,
o missionário parece tão longe, parece que não faz parte da nossa vida, mas não é assim. Missões deve ser algo, um trabalho de toda a igreja, sempre, de toda a igreja deve estar envolvida. Não é só o missionário que está lá, que faz missões, mas é a igreja que dá suporte, é a igreja que socorre, é o irmão e a irmã que ora, é o irmão e a irmã que financia, e existem diversas maneiras de você contribuir. Talvez você está se questionando, pensando, poxa, eu queria até ajudar mais, eu queria poder orar, eu queria poder ajudar mais financeiramente falando, mas talvez existem habilidades, existem coisas que Deus tem já ministrado no seu coração que você pode ajudar. E você deve sim fazer um esforço natural seu, no sentido de se lembrar de missões. Você pode fazer algumas coisas no seu dia a dia para você se lembrar, né, da importância de missões. Talvez colocar um imã na geladeira, talvez colocar um versículo, né, junto de você, ou no seu próprio computador. Hoje existem tantos meios, né, de a gente colocar aí talvez um wallpaper relacionados a missões, ou no nosso celular. Eu quero te envolver, te estimular mesmo a se envolver, a estar em contato com o missionário, não para mim, não apenas eu. Existem tantos missionários na nossa agência de missões, você pode acessar lá, pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, sensacionais, e com certeza o seu envolvimento com eles, o seu contato com eles vai ser muito importante, né, com cada um de nós. Eu falo da perspectiva de missionário. Eu sei que existem algumas pessoas, eu não estou recriminando, não é que eu estou me opondo a isso, que elas ofertam, e elas gostam de ofertar anonimamente, elas ajudam, às vezes, missionários de forma anônima. Mas, sabe, eu quero te incentivar até mesmo, se possível, se isso é apenas uma decisão sua e não há uma direção de Deus específica, de você realmente se revelar para o missionário. Por quê? Essa criação de identidade é muito importante para o missionário também, esse desenvolver, esse relacionamento. Existe algo poderoso e maravilhoso nisso, nesse relacionamento da parceria do missionário, entende? Eu vi uma ministração do Simon Potter uma vez, que ele falava exatamente sobre isso, o poder da parceria. E aquilo me tocou de uma maneira muito profunda, que ele vai citando ali Filipenses capítulo 4, onde Paulo fala, né, que a igreja dos Filipenses foram a única a se associar com ele no dar e receber. E ele vai falar então que porque aquela igreja se associou com o apóstolo Paulo no dar e receber, eles foram parceiros com Paulo, eles davam a Paulo, mas eles também recebiam da unção que estava sobre a vida de Paulo. E aquele versículo tão famoso que a gente gosta de citar, de Filipenses 4,19, que diz que Deus vai nos abençoar e nos suprir segundo a riqueza da sua glória e todas as nossas necessidades, é baseado nessa parceria do dar e receber. Então, pelo fato primeiro existe uma ação daquela igreja, eles se associam com o coração do missionário Paulo, e por essa associação ser verdadeira, a unção que está sobre a vida de Paulo também os alcança, e por isso Deus tem a porta aberta para suprir todas as necessidades da vida dos filipenses, daquela igreja, segundo não a oferta deles, segundo não a bondade deles, mas segundo a riqueza da glória de Deus. Cara, que coisa maravilhosa. Imagina, você não é nem abençoado pela sua oferta, pelo que você faz. Então, eu quero realmente colocar isso, incentivar cada irmão. Envolva-se. Talvez você tenha aí um chamado missionário, então você deve ainda mais se envolver. Eu, desde o momento que eu descobri do meu chamado missionário, eu busquei me envolver de uma maneira muito profunda com missões, com missionários. O meu contato até para vir para o Japão foi porque eu conheci o pastor Jussier, que foi o missionário que veio primeiro aqui para o Japão. Ele é o pastor da Igreja Verbo da Vida de Okazaki e é o diretor fundador do Rema Japão também. Eu o conheci antes, quando estava no Brasil, sonhando em vir para o Japão, estudando para ganhar uma bolsa de estudo numa universidade aqui no Japão. Eu descobri ele e soube, foi bem no início, quando eu entrei na Igreja Verbo da Vida mesmo, lá em Brasília, Taguatinga, do meu pastor Joselito, e ali eu vi que havia um missionário no Japão e eu comecei a entrar em contato com ele. Eu falei, olha, eu quero ficar nessa igreja. Na hora que eu vi que havia um missionário no Japão, eu falei, eu quero ficar nessa igreja. Eu decidi mesmo e eu entrei em contato com o missionário C e comecei de alguma maneira a apoiá-lo. Eu divulguei o trabalho dele lá na Igreja Verbo da Vida de Taguatinga, Brasília. Fiz algumas campanhas, ajudei em oração, oferta, porque eu queria me envolver com ele, eu queria fazer alguma coisa que estava ao meu alcance. Então, se você tem um chamado missionário, você tem, eu vou dizer quase que assim, a obrigação de se envolver com o missionário, principalmente aquele que está numa área
que é próxima ou na região que você tem no seu coração de ir. Amém? Então, o trabalho missionário é essencial, é importante, deve ser algo de envolvimento de toda a igreja, irmãos. E nós teremos galardões poderosos no dia lá que nós estivermos com Cristo naquele tribunal, nós vamos desfrutar desses galardões. Cristo, ele vai nos abençoar, existe um momento do galardão, eu creio que você sabe isso, você que estudou no Rema, você que sabe um pouquinho aí de escatologia, de que todos os cristãos comparecerão no tribunal de Cristo, serão galardoados segundo as suas obras. E eu creio que muitas pessoas serão galardoadas por terem investido em missões, por terem se envolvido em missões de alguma maneira. Elas olharão e Cristo vai falar, olha, muito obrigado, porque eu estive realmente passando fome, você me ajudou, eu estive na prisão, você me ajudou, você me visitou, e foi por causa dessas ofertas missionárias, foi por causa dessas orações missionárias, você orou por mim quando eu estava numa circunstância complicada, você vai falar, Jesus, quando que eu orei por você, quando que eu te ajudei? Foi justamente nesses momentos. Eu sei que eu estou parafraseando, usando um exemplo de um versículo aqui, que esteja talvez diferente do contexto, mas o que eu quero falar é que você vai ser, sim, abençoado e galardoado por se envolver, por alcançar vidas. Por quê? Existe um princípio que acontece lá em Davi, que ele, quando ele precisa resgatar o povo, né, as mulheres, as crianças que foram sequestradas, ele estava com seus valentes, e algumas pessoas ele ficaram guardando a bagagem durante aquela batalha. E Davi foi com os guerreiros dele, foram lá batalhar, mas algumas pessoas ficaram guardando a bagagem, ficaram dando suporte ali, protegendo o terreno, o território, enquanto Davi estava guerreando com seus homens. Mas na volta, Davi ele deixa bem claro assim, olha, o galardão, a recompensa, não é tanto para aqueles que batalharam, quanto para aqueles que ficaram vigiando aqui as bagagens. É igual a recompensa. Olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. Talvez você não vai passar todos os apuros que eu, como missionário, passei. Olha que bênção. Mas, pelo fato de você se envolver junto comigo em missões, você vai ganhar o mesmo galardão que eu. Que coisa incrível é essa parceria no dar e no receber, irmãos. Alguns não, eu sei que muitos irmãos, na verdade, não têm noção, às vezes, do perigo que os missionários passam, dos riscos que um missionário passa no dia a dia. Eu tenho uma grande amiga minha, que eu considero, que eu a chamo de mãe, que é a missionária Jussara, que está lá no Camboja. Cara, ela está num país também que de infraestrutura terrível a situação, é terrível mesmo. Ela passa por alguns maus bocados que ela não conta na internet, que eu vi, eu fui lá, eu ajudei em missões por algumas semanas, eu estive presente, levei uma oferta, levei presentes das igrejas também para ela, e pude contribuir junto, ajudar ela. Tem até um documentário, se você quiser assistir, procura no YouTube, que é chamado Pés Descalços, documentário do Camboja, tá bom? Procura lá no YouTube, facinho, documentário do Camboja, Pés Descalços. Foi um documentário que eu mesmo fiz do trabalho missionário, do trabalho da missionária Jussara no Camboja. Irmãos, são coisas que ela passa, os riscos que ela passa, terríveis, entende? Aqui no Japão também são coisas que a gente enfrenta, às vezes, talvez não de infraestrutura como ela passa, mas de catástrofes naturais, de terremotos e tufões, coisas que pessoas, às vezes, elas se acovardam a enfrentar esse tipo de situação. Mas olha, agora pensa comigo, talvez o seu chamado não é nem ir para um país como esse, como de um país de perseguição, talvez, onde os cristãos são perseguidos. Mas pense comigo, só pelo fato de você se envolver, de você orar, de você ofertar, de você contribuir de alguma maneira, o galardão que aquele missionário recebe, você também vai receber o mesmo galardão, irmão. Por cada vida que ele alcançou, por cada pessoa, cada fruto, pela fidelidade, por tudo que aconteceu ali. Irmão, isso é maravilhoso. Entende? Davi, ele mostrou esse princípio muito claro. Paulo, ele repete isso lá na parceria, na graça que há na parceria de dar e receber. Então, nós somos chamados como igreja para se envolver em missões. E eu estou muito feliz, vou contar até um pouco mais da nossa igreja Verbo da Vida de Tóquio, como nós temos avançado aqui, irmãos, para te animar na sua fé. Irmãos, como eu falei, nós começamos aqui do zero mesmo, debaixo de uma direção de Deus, e nos reunimos, nós quatro, minha esposa, eu, mais o casal Henrique e Yuki, que também eles são graduados do Rema Japão, mas fizeram escola de missões, escola de ministros, lá em Campina Grande. E, irmãos, nós começamos pela fé essa igreja. No início, nós começamos alugando estúdios de música, fazendo ali os nossos cultos. Uma vez ou outra, vi uma pessoa visitando, mais ou menos ali, uma vez ou outra, bem raramente. Depois veio a pandemia,
E eu te falo que cada domingo a gente tinha que procurar estúdio de música, era uma trabalheira, e depois veio a pandemia, e a gente perdeu os estúdios de música, não podíamos mais fazer os cultos ali, mas Deus nos deu uma direção, vamos para o parque. No parque não tem impedimento de fazer culto no parque. Então a gente começou a fazer cultos no parque, você pode acessar no YouTube do canal da igreja, ou no Facebook da igreja, você vai ver a gente fazendo cultos no parque, e foi aí que a gente começou a transmitir online os nossos cultos. Irmão, foi uma bênção, porque nós tivemos alcance, às vezes dias, domingos, que foram mais de 1.000 pessoas alcançadas na internet, pessoas do mundo todo. A gente viu aí contato de pessoas de outros países, de outras redondezas, de outros lugares do Japão, e também de outros países, da Noruega, dos Estados Unidos. Gente, assim que eu falei, meu Deus, que bênção! A nossa igreja alcançando aí pessoas que a gente nem imaginava. E hoje mesmo nós estamos alcançando pessoas através da internet que nós nem imaginamos, que volta e meia a gente tem um recado aí, alguma mensagem, fala, eu vi o culto pela internet, a gente fala, meu Deus, que bênção. Pessoas que estão recebendo Jesus, pessoas que estão sendo curadas online também, recebemos testemunhos disso. Então, começou esses cultos online com essas transmissões dos nossos cultos lá do parque. Então, a gente começou ali pela fé e se manteve firme. E eu até estava compartilhando com o pessoal que agora, essa época de junho e julho, é a época da chuva aqui no Japão. E é intenso o negócio. Começa a chover do nada, chove várias vezes, são vários dias chovendo, chove. Então, chove de repente, não estava nem na previsão do tempo. E eu fiquei, meu Deus, como a gente fez pela fé mesmo, porque a gente conseguiu fazer todo final de semana os nossos cultos, irmãos. Não teve um final de semana que a gente não fez o culto, só um final de semana específico que a gente não deixou de fazer o culto, que a gente fez online. Teve um final de semana assim, e um ou outro que a gente teve que fazer na minha casa aqui, por causa da chuva. Mas a maioria, durante um grande período aí desses meses, a gente fez no parque mesmo, ali, sendo picado pelos mosquitos às vezes, lutando com os insetos ali, mas foi bem. Além de ter esse alcance online, a gente teve alcance das pessoas no parque que ouviam, que paravam às vezes para ouvir a palavra, e dali a gente gerou alguns contatos de japoneses que a gente fez amizade e pôde depois convidá-los para a igreja e tudo mais, para nossas atividades de inglês. Então, irmão, é uma bênção. E hoje, este ano, né, de 2021, a gente começou com um favor de Deus enorme, porque pensa, no centro de Tóquio, a gente conseguiu um prédio para fazer os nossos cultos. Um contato que eu consegui, já é uma pessoa que eu conheci há um tempo, há alguns anos, 9 anos mais ou menos, e a gente pôde sair, e ele me falou desse local, e ele simplesmente confiou em mim e falou, olha, pode usar esse local aqui meu, usa para sua igreja, ele é cristão, e eu falei, meu Deus, que bênção, claro que vamos usar, a gente estava abandonado o local, a gente fez uma limpeza geral ali, a gente está agora reformando, buscando reformar esse local, e tá bem legal agora. E sabe o que é interessante? Depois que a gente começou a fazer esses cultos nesse local, irmãos, começou a vir japonês, todo culto vem japonês, às vezes vem visitante, vem pessoas ali, e eles gostam, irmãos, eles gostam de ficar na igreja, e ficam, às vezes, o nosso culto começa 3 da tarde, a gente chega 2 da tarde já para arrumar, 1h30, já começa a arrumar, tem um ensaio ali do louvor rapidinho, e tem o nosso culto, e depois o pessoal gosta de ficar conversando ainda, às vezes tem que mandar embora mesmo, fica até umas 6, 7 horas, se deixava até mais tarde, porque o pessoal fica conversando, se divertindo ali, e eu acho isso maravilhoso, porque eles estão gostando do ambiente da igreja, e, irmãos, pessoas, e isso que é maravilhoso, japoneses, que antes não sabiam nada de Jesus, japoneses que hoje estão tendo acesso com a palavra de Deus, hoje estão conhecendo a Bíblia, estão lendo a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito lindo de se ver, eu fico maravilhado. A gente teve um culto sexta-feira passada, que é o nosso culto de oração, o culto do Espírito Santo, e eu tenho treinado um japonês aqui, ele não sabia nada da Bíblia, irmãos, ele está sabendo da Bíblia agora, ele está aprendendo a palavra de Deus agora, ele é cheio, ele é faminto pela palavra de Deus, ele comprou a Bíblia igual a que eu tenho, eu falei para ele, olha, eu tenho essa Bíblia, que é uma Bíblia grossona japonesa que eu leio, eu falei, essa Bíblia aqui é boa, rapaz, você quer aprender, essa daqui é de estudo. Eu passei para ele, ele foi lá e comprou na internet, ele investiu, e ele não está lendo, está comendo a Bíblia, ele come, ele lê versículos mais versículos, ele posta na internet os versículos, e ele fica, vamos dizer assim, me importunando num excelente sentido mesmo, na melhor das intenções que eu estou falando isso, me importunando de perguntar, ele vem perguntando, pastor, o que é isso daqui? O que quer dizer isso daqui? E ele vem me questionar, ele vem me perguntar, que ele quer entender, ele tem fome da palavra, e é lindo demais. E nessa sexta-feira, no nosso culto de oração, eu seleciono algumas pessoas para liderarem a oração, por causa justamente disso, que as pessoas às vezes estão começando a aprender a se mover no Espírito Santo,
aprender a se mover em línguas, e eu coloquei ele pela primeira vez para dirigir uma oração. Irmãos, eu pensava que ele ia orar uns 3, 5 minutos, né, como foi a primeira vez. E eu fiquei tão maravilhado, irmãos. Ele orou por uns mais de 30 minutos. E ele ficou orando e chorava, e orava, intercedia, e ele se moveu no Espírito. Eu falei, glória a Deus, irmãos, um japonês que não sabia nada de Jesus, que não sabia nada da palavra de Deus. Hoje ele está apaixonado pela palavra, ele tem orado pela esposa, pela filha dele, para serem salvas, entende? Isso só Deus pode fazer, irmãos. Só Deus pode fazer um negócio desse. Eu tenho tanto testemunho para falar, assim, que levaria tempo, né, de tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, de coisas que Deus tem feito. Tem mais um japonês que eu vou falar, que esse ele começou a nos seguir, porque a gente começou a fazer, na época da pandemia, cultos de ensino através do Instagram. A gente fazia aquelas lives, foi a época das lives, né? Você acessava o Instagram, era várias pessoas fazendo live ao mesmo tempo ali, é como se fosse um canal, você escolher qual que você queria assistir. E a nossa igreja também fez, e era umas 10 horas da noite, às vezes 11 horas da noite aqui de Tóquio, e era legal o pessoal do Brasil que podia acompanhar, que era 10, 11 da manhã, às vezes foi 8 da manhã. E a gente fez essas lives que eram cultos de ensino, onde a gente ensinou matérias básicas, pontos básicos de matérias do Rema. E esse japonês, ele nos acompanhou quase que desde o princípio mesmo. Ele começou a escutar, assistir todos aqueles meses, e ele quase que acompanhava todas as lives. E aí, no final do ano, ele veio me mandar mensagem assim, olha, eu sou cristão, quero me batizar. Rapaz, esse cara, esse japonês, eu conheci ele uns 6 anos atrás, na província de Yamanashi, quando eu morava lá. Quando eu o conheci, ele era magro, branco assim, magro, e bem um jeito depressivo mesmo. Eu conversava com ele, eu falei, e tentando conhecer ele, e ele falava para mim assim, olha, que para dormir, ele precisava encher a cara dele de saquê, que é a cachaça aqui do Japão, para dormir, para pegar no sono, porque ele não conseguia dormir. Um cara cheio de problema de depressão, magrão, vivia sozinho, morava sozinho na casa, não se relacionava, bem esquisitão mesmo. E ele começou a assistir as nossas lives no Instagram, e ele está morando hoje perto da gente, numa província aqui do lado, e ele começou a assistir, ele me mandou uma mensagem no final, em dezembro, já falando assim, olha, eu quero me batizar, eu sou cristão, sou crente, eu recebi Jesus. E a primeira atividade da nossa igreja nesse ano foi o batismo dele. Ele foi a primeira pessoa batizada da nossa igreja, irmão. E hoje ele está abençoando. E hoje, no culto de hoje, nosso de domingo aqui, ele estava lá servindo no computador, passando a letra das músicas. Ele estava hoje também na nossa conversação de inglês, sendo uma bênção lá, que é o nosso evento evangelístico, onde a gente atrai os japoneses, justamente porque muitos japoneses querem aprender inglês. Então a gente faz conversação, né, que são aulas, curso de inglês de graça, para que eles possam vir e possam ali interagir com a gente, fazer amizade. E esse japonês também estava lá e desenrolando com o inglês que ele sabe, e o pessoal gosta dele. Acha ele até engraçado, que ele é meio sinquetão na dele, mas ele vai soltando as piadas assim, é bem divertido. Mas, irmãos, o que eu quero falar é dessas vidas que estão sendo alcançadas. Eu quero te chamar a atenção, olha como Deus tem operado e como Deus tem tocado cada uma delas quando você anda debaixo da direção de Deus, irmãos. Nós temos muitas pessoas para serem alcançadas para Cristo, amém? Então, eu quero te incentivar. Eu queria ler com você, eu sei que eu nem li, né? Falei um bocado aqui, várias coisas, mas eu quero ler a palavra com você lá em Romanos, capítulo 10, tá bom? Se você puder ir comigo, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, tá? Vou dar uns segundinhos aí para você abrir. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o versículo 14, o que ele diz? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que os japoneses serão salvos se não forem enviados pessoas, se não pregarem para eles? Olha, na Ásia, a Ásia é o continente menos evangelizado de todo mundo ainda. Diz que, no segundo estudo, olha, dentre 10 pessoas, apenas um desses 10 conhece um cristão. Não estou falando que foi para a igreja, não estou falando que é crente, não estou falando que ouviu a palavra, estou falando que ele conhece, tem contato com o cristão. Dentre 10. Então, esse número é muito menor de pessoas que foram evangelizadas, de pessoas que são crentes. No Japão mesmo, como eu falei, apenas 1% são cristãos aqui. Nós temos aí um campo gigante, são 99% de pessoas dessa nação para serem alcançadas. Por isso que eu falo para a nossa equipe, olha, eu não quero alcançar japoneses ou crentes de outras igrejas, não. A gente não precisa atrair esse pessoal, não.
Vamos alcançar aqueles que nunca ouviram do evangelho. Vamos alcançar aqueles que estão na rua. Vamos falar de Jesus para eles. Por isso que a gente foca muito nessas atividades, como a conversação de inglês, que é justamente para atrair esses japoneses que não são de igreja, são japoneses que nunca tiveram contato com a igreja, e eles estão tendo primeiro contato conosco, irmãos. E que maravilhoso a gente vê pessoas que vêm para os cultos, às vezes, e são tocadas pelo... Teve um americano que veio para o nosso culto. A gente conheceu ele justamente num English Café, que é esses cafés que tem aqui em Tóquio, que o pessoal vai para aprender inglês. E ele foi lá para fazer amizade com o pessoal, a gente conheceu ele ali. E a gente, na época, anos atrás, foi uns 2 anos atrás, quando minha esposa chegou no Japão, assim que ela chegou, a gente fez amizade com ele, até tentou chamar ele, a gente trouxe ele para casa, tentou chamar ele para a igreja, ele começou a rir da nossa cara, vocês são crente, e riu da gente, falou, nossa, tal, vocês são crente. E a gente manteve contato e ficou por aquilo mesmo, depois nunca mais teve nada. Meses depois, anos depois, na verdade, ele me manda mensagem falando assim, ei, eu estou lendo a Bíblia, eu queria que você me ajudasse com algumas coisas, eu quero aprender a orar. Rapaz, ele queria aprender a orar, olha só, o cara que a gente conheceu lá no início, a palavra entrou no coração dele de alguma maneira, e ele sabia que existia pessoas que sabem como orar, que são crentes, e ele entrou em contato, ele veio para a nossa igreja, veio um domingo, veio outro domingo e decidiu por receber Jesus, e já recebeu ali mesmo um batismo no Espírito Santo, e foi batizado, e chorou, se derramou na presença de Deus, no culto de domingo, irmãos. Isso é um milagre, isso é o poder de Deus em operação, aleluia. Mas eu vou continuar aqui, estava lendo. Assim ordenou. Opa, eu saí aqui, desculpa, Romanos 10, 13. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerem, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, porque a fé vem pelo ouvir. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, como pregarão se não forem enviados? Essa é a importância do missionário. O missionário ele precisa ser enviado. A igreja local tem a responsabilidade de enviar o missionário. A igreja local tem a responsabilidade de estar junto com o missionário. Mas o missionário também ele tem a responsabilidade de ser enviado. Existem pessoas, às vezes, que eles estão indo. Não é? Ele simplesmente, eu tenho o meu chamado e vai, sem atentar ao tempo de Deus, sem atentar à direção clara de Deus, e vão sem a cobertura espiritual, sem uma bênção da liderança, dos líderes, porque tem o desejo de fazer missões e tem aquela coisa, irmãos, sirva na sua igreja local se você é missionário, comece servindo na sua igreja local, comece sendo uma bênção ali, cresça e se submeta à sua liderança de todo o coração, porque alguém que é enviado, ele não vai simplesmente por si só, mas ele é enviado. E quando ele é enviado, você tem que entender uma coisa, ele se torna representante daquele que o enviou. Jesus falou isso, eu quero ler com você. Lá em João capítulo 6, versículo 38. Se você não abriu, tudo bem. João 6, 38 diz assim, ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, o missionário ele tem que estar conectado com isso, ele tem que ter isso muito firme dentro do coração dele. Existem pessoas que elas precisam ser salvas, nós precisamos pregar o evangelho, oração apenas não vai salvar pessoas, orações é um meio, é uma ferramenta que vai ajudar, mas não é tudo, ela não completa o serviço. O serviço é completo quando a gente vai e prega, quando sai da nossa boca o evangelho, a pessoa ouve e fé é gerada no coração dela. Então precisamos enviar missionários, precisamos pregar o evangelho às pessoas. Não é suficiente apenas vivermos a palavra, entende? Como assim? As pessoas pensam assim, não, a minha vida prega o evangelho, sendo uma pessoa boa, está pregando a palavra. Se fosse assim, existem muitos ateus que vivem uma vida excelente, então era para muita gente estar se convertendo com os ateus. Não é assim, não é apenas vivendo a palavra, você precisa pregar a palavra, você precisa falar, porque fé vem por ouvir a palavra, entende? Agora o missionário precisa ser enviado para ir a esses povos e pregar o evangelho para eles. E o que eu estou falando é que o missionário que é um enviado também, ele precisa ter consciência de que ele vai enviado e não vai apenas por si só. Então, quando ele vai como enviado, ele precisa ter um entendimento de que ele representa aquele que o enviou. Foi isso que Jesus falou. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, olha o que Jesus disse, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. É esse o nível de maturidade que nós estamos precisando dentro da nossa igreja. E agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você é um missionário. Repete aqui, declara assim comigo. Eu sou um missionário. Amém? Porque você é um missionário. Eu sei que existem pessoas que elas são chamadas especificamente como missionários. Elas têm um chamado específico nos 5 dons ministeriais
para ir realmente ao campo missionário. Mas, num certo sentido, todos nós somos missionários. Agora eu quero que você pegue isso, eu já estou terminando, de que o missionário ele é enviado. E se ele é enviado, ele não vai para fazer a própria vontade dele, não aquilo que ele acha legal. Eu acho tão legal fazer assim, mas eu acho que deveria ser daquele jeito. Não, ele não vai para fazer aquilo que ele acha ou que como ele pensa que deveria ser, como ele gostaria que fosse. Não, ele vai para fazer conforme a vontade daquele que o enviou. Você pegou isso? Amém? Por isso que eu estou falando, missionário, se você tem um chamado, você tem que servir na sua igreja local ao ponto de você aprender a se submeter, a você não viver mais para suas próprias vontades, não ficar mais lutando para que a sua vontade seja reconhecida, lutando para você se autopromover ou ser reconhecido pelas pessoas, ou querer um elogio das pessoas, ou querer fazer propaganda de si mesmo. Não, você vai se submeter ao ponto onde você simplesmente renuncia à sua vontade, como Cristo fez. Ele renunciou à vontade dele para fazer a vontade daquele que o enviou. Eu, como missionário hoje, eu entendo muito claro e cada vez mais isso, de que hoje eu sou um representante aqui. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, para fazer a igreja do meu jeito, como eu acho. Não, eu sou um representante daquele que me enviou, Deus Pai, claro, mas também do Ministério Verbo da Vida. Eu sou um representante, eu devo fazer e andar conforme a visão do Verbo da Vida. Porque foi a igreja que me enviou. Foi a Igreja Verbo da Vida de Brasília, do pastor Giselito, meu pastor, que me enviou. Então, eu tenho honra no meu coração. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, não vim aqui para fazer as coisas do meu jeito. Eu vim aqui com uma missão como representante. Amém? Eu vim aqui como enviado. O missionário, ele é alguém enviado, então ele é um representante, ele vai servir, ele tem um propósito a cumprir. Eu quero te incentivar e te encorajar a você entender e a viver esse nível como Jesus viveu. Jesus, ele não buscava fazer a sua vontade, ele mesmo falou, olha, tudo que eu falo, tudo que eu faço é porque eu vejo meu pai fazendo, meu pai falando. Então, ele renunciava até mesmo às opiniões dele, ele renunciava à vontade dele. Percebe que o rebelde, ele tem problema com isso. O rebelde, ele faz questão de fazer com que travei aqui. O rebelde, ele faz questão de fazer a vontade dele conhecida. Amém? Ele faz questão de saber para todo mundo. Olha, se fosse eu, faria diferente. Se eu fosse eu, faria daquele jeito. O pastor está fazendo isso, rapaz, eu não concordo com isso, não. Ele faz questão de mostrar para as pessoas que ele tem uma opinião diferente, que a opinião dele seria dessa, que seria muito melhor se fosse do jeito dele. Mas olha, perceba que Jesus é tão interessante que ele tinha uma vontade que era diferente do Pai. A gente sabe disso na Bíblia. Naquele momento lá no Getsemane, Jesus ele falou, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, ele mostra claramente que ele tinha uma vontade, mas ele renuncia e faz a vontade do Pai. Olha que interessante. Jesus ele fala, eu sou enviado. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Jesus ele tinha uma vontade que era diferente do Pai. Mas eu pergunto para você, qual era a vontade de Jesus? Você entendeu aí? Qual era a vontade de Jesus? Ninguém sabe. Não está claro. A gente não sabe. Por quê? Ele não quis nem fazer questão de saber a vontade dele. O rebelde, ao contrário. O rebelde, ele quer mostrar para todo mundo aquele causa rebelião que, ó, minha vontade, se fosse eu, faria melhor. Olha, era melhor fazer desse jeito. Eu não estou falando que nós não podemos dar opiniões, eu não estou falando que nós não podemos ajudar, a contribuir com a nossa equipe. Não, a gente precisa comentar. Mas eu estou falando da intenção do coração quando se fala essas coisas. Será que é uma soberba, uma competição? Será que é um desejo de mostrar que é o melhor? Porque o enviado, ele não está para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então é importante, se você tem um chamado missionário e você é um missionário num certo sentido, não estou falando que você é chamado nos 5 dons, talvez você seja, talvez não, mas no certo sentido, Deus está te enviando também para as nações, para pessoas, para pregar o evangelho. E você precisa aprender esse caminho da submissão, esse caminho de se render ao Pai, esse caminho de você se render e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? De buscar o coração dele, saber o que ele tem para você. E ele vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Mas esse é o nível que você precisa chegar. Para encerrar, eu quero só ler esse versículo, que está lá em Hebreus 5:8, tá bom? Hebreus 5:8, para encerrar mesmo, de verdade. O missionário Simon, ele fala assim, né, que um pregador, quando ele fala assim, vou finalizar minha pregação, é como se fosse um pouso de avião. Se você já pegou avião, né, como se fosse aquele negócio, senhores passageiros, agora vamos pousar, né? Então é porque vai demorar ainda uns 20 minutos para encerrar. Tá brincando, gente. Mas vamos lá. Hebreus 5:8 diz assim,
falando de Jesus, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência. Olha que interessante. Ele aprendeu, Jesus sendo filho, ele teve que aprender a obediência. Mas Jesus não é Deus? Ele não é perfeito? Mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? E tendo sido aperfeiçoado, olha que coisa poderosa, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Jesus, ele teve que aprender o caminho da obediência também, pelo sofrimento. Que sofrimento é esse? É o sofrimento da obediência, irmão. É o sofrimento da submissão à vontade do Pai. Ele teve que submeter à vontade do Pai, ao senhorio do Pai. Ele não fez a vontade dele, e submeter a uma autoridade é desconfortável muitas vezes. Submeter a uma visão que não é a sua é desconfortável, sim, mas ele se submeteu e por causa disso ele foi aperfeiçoado. Ele entrou na plenitude do ministério dele. E quando ele entra na plenitude do ministério dele, daquilo que Deus o chamou, milhares de vidas, as vidas são salvas. É o que fala aqui, olha. Tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação. Ele se tornou o autor da salvação. Quando ele entra nessa plenitude, ele sofreu até a morte de cruz. Amém? Ele foi obediente até sofrer e morrer na cruz. E por causa disso, ele se torna o autor da salvação. Então entenda, Deus tem um processo para trabalhar na sua vida e você só vai crescer quando você serve na sua igreja local, quando você se submete ao seu pastor de coração e você se deixa ser treinado mesmo, quando você aceita os desafios que são colocados para você. E você passa, não é confortável, não vai ser gostoso, mas você se submete, você passa por aquele processo, nesse amadurecimento, vai chegar um tempo da plenitude, irmãos, onde Deus vai poder te usar, porque Ele sabe que você é fiel, que você não vai buscar fazer as coisas do seu jeito, mas do jeito dele. Ele sabe que você é fiel, e aí uma unção, uma descarga de poder vai fluir através da sua vida, e vão acontecer coisas tremendas, irmãos. Pessoas vão ser salvas aonde você for, aonde Deus te enviar. Amém? Então eu queria encerrar essa mensagem assim, abençoando você aí. Eu quero só orar para finalizar e depois a gente continua. Amém? Pai, eu te dou graça pela vida de cada irmão que ouviu essa pequena ministração, Senhor. Eu oro para que essa palavra queime no coração deles. Eu oro para que essa chama missionária queime no coração deles. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte o chamado de cada um nesse momento, Pai. Eu sei que existem pessoas aqui que têm um chamado poderoso que estão me ouvindo agora. Existem pessoas que estão talvez adormecidas no chamado dela, Senhor. Mas eu oro agora que seja despertado em nome do Senhor Jesus. Aonde você está. Oh, Pai, eu oro por essas pessoas. Eu oro por você agora. Se você estava magoado com a sua igreja, com a sua liderança. Eu oro agora para que você abra o seu coração. Deixe a cura trabalhar dentro de você agora. Tome esse desejo, essa decisão de recomeçar agora, em nome de Jesus, e viver o melhor de Deus, porque é muito pior viver longe da vontade de Deus, irmãos. E eu te falo, eu te encorajo agora, vá, avance, receba a palavra do Senhor na sua vida agora, e avance no ministério que Deus tem para você. Avive esse dom que foi colocado no seu coração, assim como Paulo falou para Timóteo, eu falo para você, avive esse dom agora. Ô, Pai, eu oro, Pai, para esse chamado sendo despertado, Pai. É um novo tempo, é um tempo de restauração, é um tempo de unção. Obrigado, Pai, obrigado. Eu quero falar para você, Deus está te honrando agora. Tem pessoas aqui que têm servido com fidelidade ao coração do pastor. Eu te falo, assim como foi com Eliseu e Elias, ele recebeu da unção dobrada. O que essa unção dobrada fala? Fala dessa descarga, dessa herança da unção que havia sobre a vida de Elias. Ele recebeu, Eliseu, a mesma unção, operando na vida dele, a unção profética. Você vai receber de uma unção tremenda por causa do seu coração fiel, do seu coração submisso. Você vai receber da vida do seu pastor. Honre a unção que está sobre a vida dele. Honre a unção da vida do seu pastor. E você vai viver tempos de glória, tempos maravilhosos. Honre o homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Ele é Cristo para você. Algumas pessoas dizem que elas honram a Cristo, elas não precisam honrar aos homens, elas honram a Cristo, mas você honra Cristo quando você honra os homens que Deus colocou na sua vida. Os homens de Deus que Ele colocou para você, esses são Cristo. Eles são Cristo para você na sua vida. E quando você honra eles, você recebe da unção na sua vida. Deus abre portas, a unção do chamado que está na sua vida é aberta para você. Amém? Deus é bom, irmãos. Foi um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado por esse convite. E eu desejo estar novamente com vocês em breve. Quem sabe pessoalmente também. Vamos mantendo contato. E você tem aí meu endereço, tá bom? Que é Jeff Temarfer nas redes sociais. E a gente pode manter contato.